Olá, nono ano. Na aula de hoje nós vamos estar trabalhando União Soviética e Stalinismo. Vocês podem acompanhar comigo na página 212, o assunto vai até a página 213, é curtinho. Eu quero que vocês iniciem assistindo esse vídeo e refletindo um pouquinho sobre ele, beleza? Olha só, esse filme, Gente, olha só, esse vídeo ele retrata um pouquinho da parte das tragédias que foram causadas pelas políticas empreendidas pelo governo soviético. Infelizmente, sempre que o poder caiu na mão de líderes totalitários que usaram o modelo socialista como base, nós vimos a deflagração de situações extremamente desastrosas, de governos extremamente mesquinhos, digamos assim. Geralmente, o comunismo é associado à miséria, o governo onde a população não tem liberdade de expressão e coisas nesse sentido. Mas eu quero que, sempre que vocês forem pensar em socialismo e comunismo, vocês voltem para as ideias iniciais, vocês pensem nas ideias de Marx, vocês pensem nos socialistas utópicos, vocês pensem no socialismo dentro da filosofia, para compreender qual era a raiz. Geralmente os governos eles tomam o governo, as pessoas, os líderes, eles tomam o governo e implantam esse modelo comunista, esse modelo socialista, só que eles vão utilizar conforme a vontade deles. Então termina que o comunismo, o socialismo, eles se tornam desculpas para governantes totalitários, para líderes arbitrários e absolutistas concentrarem todos os poderes em suas mãos. Infelizmente, essa é a realidade. Quando nós observamos o princípio marxista, o começo da crítica de Marx vai ser justamente porque, com as revoluções burguesas, com o avanço e a melhoria da burguesia, aquelas questões de liberdade, igualdade, elas eram só para a própria burguesia, elas eram só para quem realmente tinha dinheiro. Pega o princípio, no caso do pensamento de John Locke, que John Locke é um grande pensador do liberalismo político, do liberalismo econômico, um grande contratualista, mas quando ele coloca que quando as pessoas elas têm direito, elas elegem alguém e não um soberano, elas elegem um governante, uma pessoa para liderar e cuidar das suas questões, essas pessoas, esses cidadãos, quem teria direito a fazer parte desse grupo seria apenas quem tivesse algo a ser preservado, seria só quem tivesse propriedade, seria apenas quem fizesse parte da burguesia, quem tivesse dinheiro, quem tivesse propriedade, quem tivesse o que, segundo Locke, seriam coisas que deveriam ser guardadas. Marx ele vai de encontro a isso.
ele vai estar fazendo uma crítica justamente a isso, que a liberdade, a igualdade, ela tem que ser para todos, e não para apenas um pequeno grupo, para apenas um número restrito de pessoas que têm dinheiro, têm propriedade privada e podem se beneficiar disso. Então, assim, quando a gente pensa no socialismo, na teoria socialista de Marx, nós temos que observar que nem o próprio Marx era marxista. Quando ele faz as suas teorias, o objetivo delas, ele não acredita, digamos assim, que elas vão ter realmente uma efetivação. Só que as teorias de Marx, elas são guardadas e elas são utilizadas depois nas intentonas comunistas, elas são usadas pelos partidos operários que querem tomar conta da situação política do momento. Então, nós vamos observar a utilização da teoria de Marx e Engels, o processo do socialismo científico sendo aplicado na Rússia, só que, não só na Rússia, mas em como outros locais também que querem iniciar um modelo diferenciado, um modelo que não é com base, no caso, tiraria o poder da mão da grande burguesia, dos grandes líderes. E aí esses grupos eles vão estar se utilizando, muitos deles até após morte de Marx, utilizando as teorias dele, moldando a sua vontade e passando para a população. Então, assim, o socialismo que foi empreendido, que foi escrito, na maioria das vezes a gente não observa ele, não em todas as vezes, a gente não observa ele até a sua conclusão prevista por Marx totalmente correto. Entendeu? O socialismo dialético, o socialismo científico proposto, ele não é o que nós vemos na prática, porque na prática nós temos líderes autoritários e arbitrários que se utilizam da ideia marxista para instalar sua forma de governo, onde ele tira o poder da mão de um grupo, coloca na sua e vai utilizar de modo arbitrário, de modo absolutista, centralizando todos os poderes na sua mão, tirando, na maioria das vezes, liberdade de expressão e uma série de outros requisitos, de outros critérios de liberdade. Esse exemplo a gente pode observar claramente na Rússia. Quando eles passam pelo processo de tomada de governo, em 1917, nós temos a ideia inicial, que é muito linda, que é o PPT, é paz, pão e terra para toda a população. Então, a ideia de Lenin inicial era uma reformulação, a distribuição de terras de maneira igualitária, a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, né, que é realmente o que ele faz, e pão para toda a população, ou seja, comida para toda a população. São parâmetros de igualdade, de equivalência. Quando nós temos a morte de Lenin, vai iniciar um processo pela troca de governo. Quem é que vai agora assumir? Lenin decide que queria Trotsky. Ele deixa uma carta registrada dizendo que queria passar o governo para Trotsky. Só que vai iniciar uma grande caça, tanto que ele vai morrer de forma extremamente trágica. E quem assume o poder vai ser Vladimir. Desculpa, viajei. Quem assume o governo vai ser Stalin. Stalin vai ser considerado um dos maiores tiranos da história, tá? Bem diferente do Lenin, ele defendia a consolidação do processo revolucionário na Rússia para depois estar expandindo o movimento. Trotsky ele queria promover logo um processo de internacionalização do processo revolucionário. Stalin ele tinha a intenção de consolidar na Rússia para depois estar expandindo o movimento por meio de uma tese que ele vai estar chamando de revolução permanente. Não, revolução em um só país. Revolução permanente é a tese de Trotsky. No plano econômico, a Rússia começou a viver o que nós vamos chamar de comunismo de guerra. No comunismo de guerra, a gente tem o confisco sumário de toda a produção, tem o racionamento da oferta e o congelamento de todos os preços. Depois a gente entra na NEP, que tem o objetivo de aquecer os setores produtivos da economia. Suas principais estratégias
são, no caso, a liberdade para práticas capitalistas em setores não estratégicos. E, como resultado, a gente observa a restauração da ordem econômica. Durante o governo de Stalin, nós vamos ver a implantação dos planos quinquenais. O principal objetivo desses planos quinquenais são acelerar o processo de desenvolvimento econômico do Estado soviético. Então, qual era o objetivo de tudo? Acelerar o desenvolvimento econômico, torná-los uma grande potência. Como estratégia utilizada para isso, eles vão estatizar todos os setores estratégicos e todos os setores não estratégicos. Então, tudo passa diretamente para a mão do Estado, até a pequena propriedade rural, tudo. Dessa forma, a Rússia ela não vai sentir tanto a crise de 1929. Ela vai se tornar uma grande potência durante esse período. Para chegar a esses objetivos, é que nós vamos ver tudo o que se passa naquele vídeo inicial que eu coloquei para vocês. Vocês podem, no caso, estar acompanhando comigo lá na página 213, Economia Soviética. Lá no primeiro parágrafo ainda da Economia Soviética, diz assim: enquanto o Estado soviético realizava as perseguições que estudamos, a economia crescia em razão dos planos quinquenais, que constituíram um planejamento econômico para 5 anos, o qual estabelecia muitos incentivos ao desenvolvimento da indústria pesada, a coletivização e a mecanização da agricultura por meio das fazendas estatais e das cooperativas coletivas, cujos membros eram proprietários da produção, mas não da terra. Dessa maneira, a economia soviética vai sofrer pouco os efeitos da crise de 1929. Sob o stalinismo, rapidamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas torna-se um dos primeiros produtores de aço e petróleo, ou seja, ele investe muito na indústria pesada, entre outros produtos. Entretanto, esse desenvolvimento econômico não foi acompanhado pelo desenvolvimento social, pois a ênfase econômica dada à indústria pesada relegou a segundo plano o desenvolvimento das indústrias de bens de consumo. Sem as indústrias de bens de consumo, sem os produtos básicos, como é que a população vai conseguir ter um bom índice de desenvolvimento humano, galera? Paralelamente, houve um grande impulso na educação, erradicando o analfabetismo e desenvolvendo o seu ensino técnico e científico. Contudo, todo o desenvolvimento educacional, científico, cultural e artístico era obrigado a seguir o realismo socialista e os critérios estabelecidos pelo governo stalinista. Deviam, assim, exaltar o trabalhador, o governo, o socialismo e, principalmente, a figura do líder. Lembra que uma das características dos governos totalitários desse período é o culto ao líder, a infalibilidade do líder. Tá? Nesse caso, o líder ele é Stalin. Os governos, os regimes totalitários, eles têm essa tendência de traçar a ordem correta de como até mesmo se pensar. Então, tudo que a população pode vivenciar vai ficar realmente preso dentro da bolha do que o Estado dita como sendo o correto e o que deve ser seguido. Nada, nem em questões de pensamento, liberdade de expressão, nada disso que vá contra o Estado pode ter uma real procedência, viu? Gente, esse foi um pouquinho sobre o processo da Revolução Russa, da consolidação dessa revolução, o governo de Stalin. Vocês viram uma mescla desse governo, mas não se preocupem, porque no modelo do Koch, nós vamos aprofundando sempre em outros momentos esse conteúdo. O conteúdo que o Koch trouxe para vocês já é bem interessante a nível de 9º ano. Eu aprofundei um pouco mais com quesitos que já levam para o ensino médio. Quero que vocês, por favor, comam isso com farinha. Se vocês aprenderem bem essas características agora, galera, redação do Enem, independente do texto, do tema, vai ser fichinha para vocês,
Porque quando vocês começam a ter um senso crítico, começam a se ligar no pensamento de determinados filósofos, de determinados líderes, isso dá insumo para vocês fazerem citações e algumas viagens históricas dentro do processo de redação. Isso é muito importante, viu? Fica agora a atividade da página 219 e 220, 221, tá certo? Módulos 27 e 28 de exercício para vocês. Beijo grande e eu volto com todas as correções. Quero ainda essa semana começar já as revisões. Beijo, beijo, beijo. Lembrando que vocês já começaram o processo de revisão, viu? A gente iniciou as revisões ainda em aula. Cheiro, amores!